Apesar da inflação em alta, o setor aéreo diminuiu os preços das passagens para voos nacionais. No primeiro semestre de 2015, o valor médio caiu 18,3% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o relatório divulgado hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil. A tarifa média praticada para voos domésticos nos 6 primeiros meses do ano foi de R$ 289. No ano passado, a média foi de R$ 354 no mesmo período. De acordo com o relatório, 2 em cada 3 passagens vendidas custaram menos de R$ 300. A queda nos preços se deve ao valor do combustível das aeronaves, que também caiu por causa da redução do preço do barril do petróleo e da desaceleração da economia brasileira. Um ano de recessão no país, com ajuste fiscal e cortes no orçamento. A economia em 2015 preocupou o governo, empresas e sociedade. Para falar sobre o ano no setor, vamos até São Paulo. A repórter Vanessa Casalino conversou com o jornalista Luiz Nassif. Boa noite a todos. 2015 foi um dos anos mais críticos da história recente da economia brasileira. Para falar sobre esse assunto, para entender o que aconteceu, a gente recebe aqui o comentarista de economia da TV Brasil, Luiz Nassif. Bom, Nassif, boa noite. Boa noite. A gente está terminando aí o ano com recessão. O que aconteceu para que o Brasil interrompesse a trajetória de crescimento? Nós tivemos aí no plano externo a questão da crise da China e queda de preço das commodities aí, que afetou bastante a economia. Internamente, nós tivemos a seca também, que ajudou a disparar preços e tudo mais. Agora, nós tivemos uma sucessão de erros aí que vem de 2013 e 2014, e o principal deles foi o desequilíbrio fiscal, aquele conjunto de subsídios dados em 2013 e 2014, que quando chega final de 2014, a economia despenca. Então, o primeiro erro foram, digamos, essa crise fiscal que foi criada em 2013 e 2012. O segundo, aliás, 2013 e 2014. O segundo erro foi a forma radical com que se tentou resolver a questão. Você tinha um conjunto de preços desatualizados, gasolina, setor elétrico, câmbio. Daí se resolveu reajustar tudo de uma vez, dar um choque de uma vez, porque na presunção de que quanto mais forte, mais imediato fosse o choque, mais rápida seria a recuperação. E o que ocorreu foi o óbvio. Para quem não está muito preso às planilhas aí, quando você derruba tudo de uma vez, você provoca tais desequilíbrios que para conseguir um novo equilíbrio é muito mais complicado, você desorganiza a economia. Né? E apesar desse não crescimento, uma inflação aí na casa dos 10%, né? O que é que explica? É um aparente paradoxo? Não, o que houve foi esse radicalismo, né? Porque você, de imediato, o que acontece? Você reajusta combustíveis, isso aí tem impacto em toda a cadeia produtiva. Você reajusta o câmbio, que tem um baita do impacto em toda a cadeia produtiva. Você reajusta energia elétrica, tudo de uma vez. Então, à medida em que a situação ia... E daí o que acontecia? Você caminhava nessa direção e, na outra ponta, o Banco Central jogando as taxas de juros lá em cima para combater a inflação. Quando a economia está caindo, a política fiscal tem que ser anticíclica, ou seja, ela tem que puxar para cima. Do mesmo modo, quando a economia está subindo muito, a política fiscal tem que puxar para baixo. O que eles fizeram foi, com a economia caindo, puxar para baixo. Agora, Nassif, para a gente finalizar até, essa mudança no Ministério da Fazenda, Barbosa agora, o que é que ele sinaliza, o que é que deve mudar? Dá tempo da gente retomar essa política mais desenvolvimentista para o Brasil crescer? Vai ter um desafio, o Nelson Barbosa não vai cometer loucuras, essa ideia de que ele vai sair gastando, ele não é disso. Ele teve um papel relevante em 2008, quando ele ajudou naquela estratégia anticrise. Quando começaram os abusos por parte do Guido Mantega, ele saiu do governo. Ele é um sujeito absolutamente responsável do ponto de vista fiscal. Agora tem o seguinte, o maior fator de desajuste fiscal é a queda da atividade econômica. Caiu, você pega agora, novembro você teve uma queda de 17% na arrecadação. Então, se você colocar mais corte, você vai ter mais queda. Então, não é nem questão de ser desenvolvimento, isso não é uma questão de racionalidade econômica. Você conter, primeiro passo, conter a queda. E conter a queda antes que ela se alastre aí para estados, municípios. Então, ele vai ter esse período para tentar estabilizar essa questão fiscal. E você tem hoje um grande interesse externo pelo país, porque o Brasil ficou barato. Então, você vai ter as concessões vindo pela frente aí, mas não vai ter milagres. Você vai ter que, de alguma maneira, definir
a recuperação de setores que foram baleados aí pela crise, pela Lava Jato, que é o setor aí a cadeia do petróleo e gás. Então, essa lei de leniência que está vindo visa resguardar as empresas, punindo os acionistas, se for o caso. Então, tem elementos aí. Agora vai ser um trimestre complicado, porque o mercado vai querer cada vez mais cortes sociais, que não tem razão para ser, e do outro lado, a esquerda vai querer pau na máquina, que também não tem razão para ser. Se tem alguma pessoa em condição de caminhar nessa direção, é o novo ministro da Fazenda, o Nelson Barbosa. Perfeito. Nassif, muito obrigada por sua presença aqui, falando um pouco sobre a economia em 2015. E um bom ano para nós, né? Sim. Voltamos a Brasília.